pelo menos publicamente, com as nossas crianças, defender as nossas crianças, a educação dos nossos filhos, e eu queria começar por dizer isso. Obrigado por ser essa voz, obrigado por ter essa visão, essa preocupação, esse coração. Estamos gratos por hoje estar aqui conosco e prontos para ouvir, aprender e também ser desafiados. Bom dia, graça e paz. Eu não tenho muito jeito, que nunca sei onde é que é de pôr as mãos quando estão a falar assim. Portanto, dizer-vos, antes de mais, que há 4 anos que estou a estudar, a pesquisar e todos os dias a ficar muito chocada com aquilo que se está a passar, não só aqui, como um pouco por todo o mundo, porque esta agenda é global. Dizer-vos também que, se me virem assim, irada, é a palavra que eu acho mais correta com aquilo que vou dizer. Eu não tenho ódio de ninguém, de pessoa nenhuma. Mas eu acho que todos nós, como cristãos, se realmente somos cristãos, temos que odiar o mal. E isto é obra claramente satânica. É ele que está acima, é Satanás que está acima disto tudo, e é ele que está a orquestrar isto de que nós vamos falar aqui hoje. E tendo em vista isto, gostaria que percebessem que eu não tenho nada nem contra os homossexuais, no sentido de serem pessoas que precisam de ser salvas, como qualquer um de nós já precisou. Nem contra pessoas que estão com problemas graves, que estão a ser usados como bandeira ideológica. Então não é contra as pessoas, está bem? Se me virem assim. Quero também dizer-vos que a palestra é composta ou seja, eu vou começar por explicar o que é ideologia de género. Depois o Ministro da Educação e outros ministros vão dizendo que não tem nada a ver com o marxismo cultural. Eu vou provar que tem. E a seguir vamos fazer uma viagem pelo mundo para percebermos como é que isto já está nos países onde foi introduzido há mais tempo, está bem? Na segunda parte, que será de tarde, vamos ficar só em Portugal. E vocês vão perceber como é que isto já está cá, apesar de estar muito camuflado e com nomes muito pomposos que ninguém consegue praticamente perceber o que é que está a acontecer. Então, vamos começar, está bem? Primeira imagem é capaz de ser assim. Ainda não está aí, não? Já. Vocês que são capazes de dizer, mas isto não tem nada a ver com ideologia de género. Tem. Então, a ideologia de género faz parte da cultura da morte. E a cultura da morte, ela claramente contempla o aborto. Não sei se sabem, mas em Nova Iorque, recentemente, o aborto foi liberado até o dia antes do nascimento. E cá, em Portugal, já estão a começar a sair aí umas notícias que têm como objetivo aumentar o tempo em que se possa fazer o aborto. E claro, não é? Acho que ainda não liguei. A eutanásia, porque é muito mais fácil matar do que cuidar e mais barato. Então, o que é a ideologia de género? A ideologia de género é o conceito de género apareceu pela primeira vez em 1968 e o seu autor é o Dr. John Money, de quem vamos falar mais à frente. É o derradeiro crime de destruição da percepção humana e do bom senso que obriga cada pessoa a ver não aquilo que ela vê, mas sim aquilo que o Estado e os outros querem que ela veja. Por exemplo, eu olho ali para o pastor Tiago e vejo um homem e dirijo-me a ele e digo: olá, o senhor está bom? E ele diz: eu não sou um senhor, sou uma senhora. E a partir daquele momento a nossa lei diz que eu tenho que o tratar como ele se autodetermina. O problema é que isso fere a minha realidade. Não é essa. Então eu sou obrigada a respeitar aquela que é a realidade dele, mas a violar a minha. É um conjunto de ideias anticientíficas que, com propósitos políticos totalitários ou autoritários, extirpa a sexualidade humana da sua realidade natural e a explica apenas pela cultura. Vamos perceber isso quando chegarmos a Marx. O que é que queremos dizer com isto? Sexualmente, os ideólogos de género alegam que fomos construídos pelo que nos rodeia. É um braço da Revolução Cultural Mundial que visa implantar o socialismo no mundo e uma tentativa de desconstrução social da nova ordem mundial que visa a reorientação da sexualidade humana e do género humano. É claramente uma desconstrução total do homem, da mulher e das suas características físicas secundárias. Porquê secundárias? Quem aqui acredita que alguém pode mudar de sexo? Mas pode mudar as características físicas secundárias, hormonas e bisturi,
Fazem milagres e parece que a pessoa que é uma mulher, mas na verdade, tanto os cromossomas como os órgãos internos permanecem ou masculinos ou femininos, portanto. Este pensamento ideológico avança com a ideia de que até os próprios órgãos sexuais foram socialmente construídos. E começaram a tomar alguma forma, não é, com a interpretação feminista de alguns textos marxistas que estão a ser transformados pelos média no mainstream cultural, ou seja, no modelo de pensamento dominante. Por exemplo, vejam isto. India Moore, uma mulher transgênero, ou seja, nasceu homem, é um homem biológico, tweetou o seguinte no Twitter dela. Melhor dele, desculpem, isto é uma confusão. Eu vou pôr em português, está bem? Se uma mulher tem um pénis, o seu pénis é biologicamente feminino. Não é? Uma página LGBT+, porque já não chegam as letras do abecedário, não é? São 77 géneros no Facebook e na ONU são 112. Portanto, já não há letras. Pegou no tweet daquele senhor e clarificou o raciocínio. Agora vejam como é que ele vai clarificar o raciocínio. Eu vou pôr em português mais uma vez. Então, mulheres transgênero, no caso homens, são mulheres. Então, mulheres transgênero têm corpos de mulher. E até parece, não é? Por fora. Então, os pénis das mulheres transgênero são pénis de mulher. Mas mulher não tem pénis. Para avançar, a ideologia de género precisa de desconstruir a linguagem. E o nosso governo, recentemente, em 2017, lançou este livro, não, 2018, desculpem, lançou este livro, Comunicação Inclusiva, em que diz aos portugueses como é que eles têm que começar a falar. E eles há termos que nós não podemos já usar. Por exemplo, todos e todas é sexista. Percebem? Não podemos, porque pode haver alguém na plateia que não se identifique nem com o todos, nem com o todas. E então está excluída. A fórmula será todos. Para todas. Neste manual de comunicação inclusiva, nós vamos ler, por exemplo, isto. Em vez de marido e esposa, usar parceiro e parceira, percebem? Como é que vem sendo introduzida? Mass média. Eu duvido que alguém aqui consiga ligar a televisão e ver uma série, um filme, um documentário, o que for, que não tenha ideologia de género ali com a força toda. E tudo a promover a ideologia de género. E desenhos animados. Mas já lá chegamos mais à frente. E as leis? Casamento gay, adoção gay, mudança de sexo, barrigas de aluguer. Porquê as barrigas de aluguer? Porque quanto mais crianças desconhecerem, ignorarem os laços que as ligam à sua mãe biológica, mais frágeis vão ficando os laços familiares. E o objetivo é, claramente, destruir a família. E mais depressa do que somos capazes de imaginar, eu sei que isso que vos vai chocar a todos, mas está tão perto, que nós nem conseguimos imaginar, nem eu. A pedofilia. A pedofilia vai ser claramente uma orientação sexual entre todas as outras. E eu gostaria que vocês ouvissem um pequeno excerto de um programa que deu no Brasil, este é o terceiro programa da série, que deu na Globo News, em que eles já estão a trabalhar claramente a pedofilia como algo que não é mau. Não é mau de todo. Então, eu gostaria que pusesse, por favor. Hoje a gente exibe a terceira reportagem dessa série, a última, que vai abordar a questão médica envolvendo os pedófilos que sofrem de um transtorno. Pedófilos que sofrem de um transtorno. Isabela, há muito preconceito com relação a isso, mas fato é que é uma doença, não tem cura, mas tem tratamento. Alguém pode ser preso por ter uma doença? Não, pois não. Mas é isso que eles estão a transformar a pedofilia.
E já vão também ver qual é o caminho que isto percorre sempre, porque é a terceira vez que isso está a acontecer. O termo género foi imposto por sociólogos na Conferência da ONU, em Pequim, no caso sociólogas feministas, e defende a ideia de que ao nascermos não possuímos género e que o sexo biológico não nos define nem como homem nem como mulher. Os seus defensores argumentam que a criança deve aprender na escola que não tem género e que pode escolher o que vai ser. Tipo, o meu filho vai se chamar Ariel, quando crescer ele decide se quer ser homem, mulher, sereia ou sabão em pó. Não se riam, porque ainda agora saiu uma notícia de um casal no Reino Unido que está a criar um bebé de 17 meses como se ele não tivesse nascido nem menino nem menina. Eu ia pedir-vos uma coisa, porque eu assim estou com muita dificuldade. Não dá para pôr a imagem grande ali? Eu acho que dá. É porque eu assim não consigo. Agora estou. Então, para conseguir desprezar a importância do sexo biológico, os ideólogos de género alegam que não existe natureza humana. É o próximo passo, que aliás também já está em franco desenvolvimento noutros países. Assim, dizem eles, qualquer pessoa pode afirmar ser qualquer coisa. Quem diz isto é a doutora Michelle Cartella, que era presidente da Associação de Pediatras dos Estados Unidos. Está bem? Não é uma pessoa qualquer. Por exemplo, temos a Nano, que tem 20 anos e que diz que é um gato preso no corpo de uma mulher. Ela mia, ronrona, diz que já tentou caçar ratos, mas não consegue, faz xixi na areia e os pais levam-na de coleirinha para o aeroporto. E desculpem lá, mas... e diz que fala com gatos, eu também falo com a minha, mas não sou uma gata, pronto. E eu não estou... É assim, aquela pessoa tem um problema, percebem? Ela precisa de ser tratada. Ela não precisa de ver aquilo alimentado para ficar cada vez pior, percebem? Estão a ver ali um pai com o seu bebê ao colo que de repente decidiu que era uma mulher presa no corpo de um homem, mudou de sexo, mas depois decidiu que queria ser a primeira mulher dragão do mundo. Porque como não foi tratado o problema que está na mente, não para. É o Richard Hernandez, um homem biológico que, decidiu ser a primeira mulher transdragão do mundo. Sabem como é que se chama a estes dois casos? Transespécie. E depois temos este. Diz que é um rapaz preso no corpo de um homem para justificar abusos de 3 meninas. Tem 30 e tal anos e diz que é um menino de 9 anos preso no corpo de um homem. Não brinca com legos, nem com carrinhos, nem às escondidas. Viola meninas. É transidade. Estão a ver a loucura? A ideologia de género é marxismo cultural? Ok. O Ministro da Educação veio dizer que não, que nós que estamos todos somos fanáticos, religiosos, de extrema-direita, radicais. Então vamos ver se é ou não, está bem? Marx. Era um apaixonado por leitura, lia muito. Um dos livros que o marcou para a vida foi A Sociedade Antiga, de Lewis Henry Morgan, que pode ser resumido numa frase muito simples. Toda a opressão que existe entre as classes é culpa da família. Mais tarde, já após a morte do Karl Marx, o Engels escreve este livro, A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, onde vai buscar muitas notas que ele tinha tomado naquele livro que o tinha marcado, não é? E se resumirmos assim aquele livro que está ali, quem quiser pode baixá-lo, todos os livros que eu estou a mencionar estão disponíveis em PDF gratuito. Podem baixá-los depois e ler. Então, aquele livro... Resumidamente é assim, o homem contra a mulher, que nada mais é do que a primeira propriedade do homem, os dois casam-se e tem que haver a primeira propriedade privada para sustentar a família. Vejam agora, se a família não for destruída, jamais se destruirá o quê? A propriedade privada. Portanto, a família é o alvo. Na página 46 daquele livro, temos isto escrito. Existia uma época primitiva em que imperava no seio da tribo o comércio sexual promíscuo, ainda bem que eles reconhecem que é promíscuo. De modo que cada mulher pertencia a todos os homens e todos os homens a todas as mulheres. E eu peço-vos que façam uma reflexão sobre o que está ali escrito. Porque eram pais com filhas, filhos com pais, certo? É o que está ali. Mas, embaixo, numa notinha de rodapé, tem uma coisa muito interessante. Não podemos esperar encontrar provas da existência dessa tribo. Então temos que ter fé e acreditar naquilo que Marx diz que é real, não é? E eu, até hoje, não entendo como é que há cristãos que são marxistas.
Não consigo entender porque Marx escreveu aquilo que está ali. Vou destronar Deus e o capitalismo para o advento do socialismo. Será preciso exterminar povos e nações. E um cristão pode ser marxista? Em 1924 surgiu a Escola de Frankfurt, que reuniu em torno de si um grupo de filósofos e cientistas sociais de mentalidade marxista. Em 1955, este senhor, Herbert Marcuse, escreveu o livro Eros e Civilização. 1955. Por favor, prestem muita atenção àquilo que vamos ler agora. Neste livro, ele propõe que todo o corpo se transforme num mero instrumento de prazer e diz que é preciso deixar crianças, adolescentes e jovens livres para todas as práticas sexuais que desejem fazer. E ele exemplifica, e eu peço perdão pela linguagem. Permitam que crianças e jovens façam sexo com animais, com cadáveres. Pais, mantenham intimidade sexual com os vossos filhos menores. Para quê e porquê? Ele explica. A erotização de crianças, adolescentes e jovens levará à desintegração das instituições em que foram organizadas as relações privadas. Ao erotizar crianças, adolescentes e jovens, destruiremos a família monogâmica patriarcal. Portanto, eles não deixam dúvidas do que pretendem. Mais tarde, 1970, Shulamit Firestone, uma feminista radical que passou a vida dela a entrar e sair de hospitais psiquiátricos, escreveu, Shulamit Firestone é essa senhora, e escreveu o livro A Dialética do Sexo, no qual descreve o passo a passo para a destruição da família. E tudo aquilo que nós vamos ler agora, escrito em 1970, está a ser posto em prática hoje nas escolas. É preciso libertar as mulheres da tirania da sua biologia reprodutiva. Estamos a falar de uma mudança radical. Libertar as mulheres da sua biologia significa ameaçar a família. Está na página 185. O tabu do incesto hoje só é necessário para preservar a família. Então, se nos desfizermos da família, iremos, de facto, desfazermos das repressões que moldam a sociedade em formas específicas. E aquilo que ela está claramente a mencionar aqui é o sexo entre um homem e uma mulher. Assim, claro, chegaremos à liberdade sexual para que todas as mulheres e crianças possam usar a sua sexualidade como quiserem. Os tabus sexuais com as relações homossexuais ou entre adultos e menores irão desaparecer. Assim como as amizades não sexuais. Todas as relações próximas irão incluir o físico. Percebem o que está ali? Não percebem? Não preciso descrever? A humanidade poderá finalmente voltar à sexualidade natural, polimorfamente diversa, ou seja, que se apresenta de diversas formas, e serão permitidas e satisfeitas todas as formas de sexualidade. A mente plenamente sexuada, ou seja, aquela mente que só pensa em sexo, tornar-se universal se a criança escolhesse ter relações sexuais com os adultos. E ainda que esta escolhesse a sua própria mãe genética, não existiriam razões, a priori, para que esta rejeitasse as suas insinuações sexuais, visto que o tabu do incesto teria perdido a sua função. Está aqui tudo. É por isso que nós dizemos que é marxismo, porque ela é marxista. É uma feminista, comunista e marxista. Então, erotizar crianças é um projeto de marxismo cultural e não somos nós que inventamos. Está nos livros. É só ler. Alguém aqui, por favor, levantem o braço. Conhece a história do Dr. John Money? Ok. Ela está toda escrita no meu livro, mas eu vou tentar resumi-la muito rápido, senão não saímos da primeira parte. O Dr. John Money foi o inventor da palavra género, como eu disse há bocado. E ele escreveu numa revista científica nos Estados Unidos que os meninos não nasciam meninos, nem as meninas nasciam meninas, mas que eles seriam aquilo que os pais quisessem que eles fossem. Ou seja, uma mãe que tivesse um menino, se a tratasse como uma menina e a vestisse como uma menina desde bebê, teria uma menina em casa, perfeitamente saudável, normal e feliz. A família Reimer, quando teve o primeiro filho, nasceram gêmeos, o Bruce e o Brian.
Por volta dos 3 meses, a mãe detectou que as crianças retinham sujidade à volta do prepúcio depois de fazer xixi e percebeu que precisavam de fazer uma circuncisão. Levou-os a um hospital, no Canadá, e o médico, foi na altura em que estavam a surgir os bisturis a laser, o médico usou um e queimou o pénis do Bruce. A família ficou desesperada. E agora o que é que vamos fazer? Ao ouvir o Dr. John Money na televisão, perceberam, bem, vamos consultá-lo porque ele pode resolver o problema do Bruce. Consultaram-no, foram ao consultório dele, e ele aconselhou-os a criar o Bruce como se fosse uma menina. Mudaram-lhe o nome para Brenda, e a mãe obedeceu a todas as instruções do Dr. John Money, que, entre outras coisas, incluía consultas periódicas, na qual ele fazia jogos sexuais com os miúdos. Resumindo, e depois se quiserem leiam a história toda, vejam na internet, que ainda está disponível, apesar de não ser por muito tempo. O Bruce começou a ter montes de problemas e a família começou a ficar desesperada. Aos 2 anos a mãe diz que lhe tentou vestir um vestido, ele começou a gritar e a espernear a dizer que não queria vestir o vestido. E ela pensou, meu Deus, ele sabe que é um rapaz e não quer vestir um vestido. E quando entrou para a escola, os problemas agudizaram-se, porque era lésbica. Gostava de meninas. A história acaba da seguinte forma. O Bruce deu um tiro na cabeça, o irmão suicidou-se com uma overdose de antidepressivos, o pai mergulhou no alcoolismo e a mãe tentou suicidar-se várias vezes. Esta, meus queridos irmãos, é a primeira experiência de ideologia de género de que há registro e ainda está disponível para toda a gente ler. Ainda. Ignorando tudo isso, ou passando por cima de tudo isso como um trator, Judith Butler, lésbica, feminista, marxista, é neste momento a exponente máxima da ideologia de género, aparece em todos os guiões de género e cidadania que estão a ser impostos às escolas. E ela escreveu este livro, Problemas de Género, e aquilo que está em letras mais pequenas, que possivelmente não conseguem ler, feminismo e subversão da identidade. E é isso que eles estão a fazer. Eles estão a subverter completamente a identidade pessoal e sexual das nossas crianças. Eu vou convidar-vos para ouvirem um vídeo. Ele está em brasileiro, está bem? Mas lá eles já estão muito mais à frente do que nós, tirando a parte da lei. E vocês vão perceber qual é a proposta dela, está bem? Na parte final, são os autores do vídeo que vão dizer que é isso, que isto só pode ser feito através da escola. Mas ouçam o que ela diz acerca daquilo que deve ser feito na escola às crianças. Com muita atenção, está bem? A principal expoente do gênero é a americana Judith Butler, que diz que o gênero é uma construção social sem qualquer base na realidade biológica. Segundo a autora, você não nasce nem homem, nem mulher, nem gay, nem lésbica. Você deve aprender a se construir desde cedo, com tantos gêneros quanto quiser, e não pode ficar preso a qualquer tipo de gênero. Segundo a teoria, a sociedade impõe a algumas pessoas que sejam educadas como pertencendo a um gênero para exercer poder sobre outras que são educadas para serem de outro gênero. Os principais gêneros que foram inventados para isto foram o homem e a mulher. Os pais e professores mentem para as crianças quando lhes dizem que nasceram meninos ou meninas. O resultado foi a construção de uma sociedade em que a norma é a família constituída da união entre um homem e uma mulher, o que é chamado de heteronormatividade. Para que possamos nos libertar destas construções, é preciso então que as crianças experimentem todas as formas de identidade de gênero e de orientações sexuais, para que elas percebam, desde cedo, que todas essas identidades são fictícias e são socialmente construídas como um discurso de poder, o que produzirá a desconstrução da própria identidade sexual de cada um e também da família. E isso só poderá ser feito através da escola. É isso que é a ideologia de gênero. Percebem? A sociedade é que construiu os homens e as mulheres. Nós sabemos que foi Deus, não é? Eles dizem que foi a sociedade. E depois eles dizem que as crianças têm que experimentar todos os tipos de sexualidade para depois decidirem o que são. Ou seja, na vez de pessoas com cérebro que controlam os seus instintos sexuais, são pessoas cujos instintos sexuais passam a controlar o cérebro
e a própria identidade das pessoas. É isto que está a ser feito. E então agora vamos viajar pelo mundo, está bem? Vamos começar aqui por Madrid, que é muito perto e que nos deve despertar para aquilo que está a acontecer, porque os média não nos dão conta destas coisas. Está bem? Madrid. Professores que se recusam a ensinar ideologia de género aos alunos são multados. Se persistirem, são processados. E se não voltarem atrás, são afastados e até presos. Crianças de 8, 9 anos, em Madrid, já podem iniciar tratamento hormonal para mudar de sexo. 8, 9 anos. De certeza que não podem ir para a cama a hora que querem, nem podem fazer o que querem, mas podem mudar de sexo. E a partir dos 12 podem fazê-lo sem consentimento dos pais. Vão dizer que cá em Portugal é aos 16 anos, mas vai baixar. E já vão ver. Publicidade. Sabem aquelas publicidades que aparecem nas paragens de autocarro? Então, em Madrid, há cerca de 2 anos atrás, esta publicidade apareceu em todas as paragens de autocarro. Meninas com vagina, meninos com vagina, meninas com pénis, meninos com pénis. Paragens de autocarro. E eu, que tenho 54 anos, na altura tinha 52, mas nunca imaginei na minha vida que seria preciso andar um autocarro pela rua a dizer que os meninos têm pénis e as meninas têm vagina. Mas foi preciso. E sabem uma coisa? Foi apreendido. O autocarro foi proibido de circular. Sabem porquê? Porque é um discurso de ódio. Vocês estão a perceber o que se está a passar? É discurso de ódio dizer que as meninas têm pénis? Ai, estão a ver? Eu já estou. É discurso de ódio dizer que os meninos têm pénis e as meninas têm vagina. Mas o que é isto? Isto é imposição de um pensamento único. Ou pensamos como eles, ou é discurso de ódio. Granada, Espanha. Isto é para rir um bocadinho, está bem? Para desanuviar. Fevereiro, março, abril, maio, junho. Não sabiam que o calendário é sexista? Pois é, agora é calendária. Yes, women can. Não vos lembra nada? E isto não foi uma associação LGBT que fez este calendário. A sério que não. Sabem quem foi? Foi a Universidade de Granada. Ángela Ponce. Alguém conhece? Não? Então, os russos foram os primeiros a levar uma nave espacial lá para o espaço, não é? Os americanos mandaram um homem para a Lua e a Espanha mandou um homem para Miss Espanha, que depois foi para Miss Universo. Está aí. É um homem. Não é uma mulher. Nasceu homem. E acho que todos conhecem, não é? O governo acelera a lei que impõe a educação LGBTI a meninos da primária. O que é a educação LGBTI? 3/12/2018, Navarra cria programa escolar que inclui jogos infantis eróticos. Querem saber qual é a idade? Vamos ver. A Solana vai explicar que os jogos eróticos com menores dos 0 aos 6 anos não são orgias, é brincar aos papás e às mamãs. O que é isto? Pois, Capuchinho Vermelho, considerado livro sexista, lá mesmo, e retirado da escola. Não sei se é por o caçador matar o lobo, para não gosta e... Estão a ver a loucura? 11 a 15 de setembro, um acampamento trans para crianças, organizado por uma associação de transexuais. Meus queridos, são crianças, não são trans. São crianças. E claro, tudo isto tem consequências e as consequências são muito graves. Nós sabemos, como cristãos que aqui estamos hoje, sabemos que o pecado traz o quê? A morte. E traz sempre. Então, crianças publicam vídeos de cariz sexual para ganhar seguidores. E eu pergunto, quem é que segue vídeos de cariz sexual de crianças? Pedófilos. Porque o ensino na escola leva-as exatamente a ter este tipo de comportamento.
E não é de admirar, não é? 22 de 8 de 2018, autoridades de Guadalajara, no México, autorizam relações sexuais na via pública desde que fique tudo limpo. Esperem quando chegarmos a uma escola aqui em Lisboa que vocês vão ouvir qualquer coisa que vos vai deixar mais ou menos a pensar nisto. Escócia, 10 de 11 de 2018, Escócia é o primeiro país a incluir aulas LGBTI em todas as escolas. Aulas LGBTI. França, 18 de 2 de 2019, polémica em França, escolas vão substituir pai e mãe por responsável 1 e responsável 2. Se não há homens nem mulheres, não há pais nem... Canadá. Quem conhece esta história põe o dedo no ar, que assim... Estão a ver aquela pessoa que está ali? É um homem, tem 57 anos e é pai de 7 filhos. 7. E de repente, aos 54, percebeu que era uma menina de 6 anos presa no corpo de um homem. E pôs uma peruquita, começou a usar roupas de menina de 6 anos, não é? Para o tamanho dele. É a bandeira do movimento LGBT, como não podia deixar de ser, é só vê-lo numa das atuações dele com as meias do arco-íris. E claro, a esposa pô-lo fora de casa, porque ele não quis tratar-se, e aquele casal adotou. Parece que de repente soltaram os loucos do manicômio e eles estão todos a governar e a... Eu não sei o que é que acontece convosco, mas o meu coração aqui fica partido. Aquele menino tem 8 anos. É um rapaz. E dança em bares gays e bares de transexuais. Faz striptease. E sabem uma coisa? Ele está em vídeos do YouTube dirigidos às nossas crianças. Sabiam? Um vídeo curtinho, muito interessante, com ele assim... mas com roupas ainda mais exuberantes, a dizer isto. Se tu queres ser uma drag queen e os teus pais não deixam, tu precisas de novos pais. E se queres ser uma drag queen e os teus amigos não deixam, tu precisas de novos amigos. É para as nossas crianças que isto está disponível no YouTube. 13 de 5 de 2019. Converse contrata modelo drag queen de 11 anos e autista, não está ali escrito, mas ele é autista, o Desmond, que é famoso por dançar em boates gays. Trabalho infantil. Isto é abuso infantil. Isto é abuso. E não acontece nada àqueles pais, não, porque ele é bandeira do movimento, olha, estão a ver as cores, é bandeira do movimento LGBT. As crianças são realmente o alvo desta gente. Eles não têm limites para aquilo que estão a fazer. Não há limites. É por isso que, no outro dia, quando eu acordei e fui ver as notícias, porque eu ando sempre a pesquisar, não é? Eu quase que desligava aquilo e nem queria ver mais nada. 17 de 4 de 2019. Pedofilia ensinada como orientação sexual nas escolas da Califórnia. E sabem o que é que tem acontecido no Reino Unido que está a preocupar as autoridades, mas que também nunca cá chega, não é? É que cada vez são mais as crianças confusas quanto à sua sexualidade, por causa daquilo que está a ser ensinado nas escolas, e agora vejam estes dados que são aterrorizadores. Entre 2009 e 2010 houve 97 pedidos em todo o Reino Unido. Ou seja, 57 rapazes e 40 raparigas. 97 pedidos para mudança de sexo. Por sua vez, entre 2017 e 2018, os números aumentaram exponencialmente para 2.519 pedidos, 713 rapazes e 1.806 raparigas. O que corresponde a um aumento global aproximadamente 2.500%. No caso particular das raparigas, o aumento foi de 4.415%. Este estudo foi pedido pela Ministra Britânica para a Mulher e para a Igualdade. Vocês estão a ver os efeitos disto? 17 de 12 de 2018.
Estou a pesquisar e de repente leio aquele título em inglês e disse, não, Maria Helena, estás mesmo mal em inglês, é melhor perguntares a alguém se é aquilo que está aí escrito, porque não pode ser. Sabem o que é que está ali escrito? Os rapazes também podem ter período. Isto está a ser ensinado em escolas primárias no Reino Unido. E eu pensei, e têm, os rapazes têm período, não sabiam? Então, período de férias, período de aulas, período da parvalheira. Tem. Mas não, ali é mesmo período das mulheres. Eu não vou dizer mais nada, vamos esperar até chegar cá a Portugal, está bem? Por isso, por tudo isto que nós vimos até agora, o Reino Unido vive um surto de crianças transgénero que contrariam a vontade dos pais. Porquê? Porque no Reino Unido, se um menino, seja de que idade for, pedir à mãe ou ao pai para ir vestido de princesa para a escola e os pais não o deixarem, e ele chegar à escola e fizer queixa à educadora, e a educadora é obrigada a comunicar, imaginem a ACPCJ, que nós temos cá em Portugal, não é? É o mesmo órgão, eu não sei qual é o nome lá. E a criança é retirada aos pais. Tá? E, vejam, Reino Unido bane 2 anúncios que promovem estereótipos de género. Uma mulher a guardar o seu filho no carrinho, a cuidar do seu filho que está no carrinho de bebê, é um estereótipo de género a ser combatido e não pode passar como publicidade. Mas se fosse um homem vestido de mulher, maquilhado, saltos altos, como acontece no comercial da Mercedes, aí já podia. Aí já podia. Quem aqui é que acompanhou as eleições no Brasil? Pronto, alguém se lembra desta história? Este livro, Sexo Não é Bicho, Papão, foi distribuído nas escolas por todo o Brasil. Escolas primárias também. Eu estou a dizer primárias porque acho que é mais fácil nós entendermos a faixa etária, está bem? E causou uma grande polémica quando foi denunciado. Inclusive, o governo da altura dizia que era mentira, que isto não estava nada nas escolas, mas estava. E o presidente, o que agora é presidente do Brasil, o Jair Bolsonaro, levou este livro ao telejornal, ao Jornal Nacional, para mostrar aos brasileiros o que é que estava a ser mostrado nas escolas, aos seus filhos. E os 2 pivôs do jornal disseram que não podiam mostrar o livro porque ele continha imagens pornográficas. O Jornal Nacional das 8 não podem mostrar. Mas a crianças a partir dos 6 anos na escola podem. Eu só trouxe a página do meio e aconselho-vos a todos a pesquisarem porque ele está disponível também para quem quiser ver, porque as outras imagens, acreditem meus amados, são bem piores ainda do que esta. Então, o homem tem um buraco ali que é para o professor pôr o dedo. E a mulher, como veem, tem ali o buraco que é para o professor explicar em sala de aula a crianças a partir de 6 anos como é que papai e a mamã fazem sexo. Então ele vai fechando o livro e estão a ver o que é que dá. Digam-me uma coisa, sou eu que tenho macaquinhos no sótão, que sou fanática de alguma forma e digo que as crianças depois da aula vão experimentar? Alguém tem dúvidas disso? Não, pois não. Santander Cultural, no Brasil, promoveu uma mostra de arte queer. Q de Quaquá, U, 2 S e 1 R. Amados, fujam quando virem esse nome, porque é pior do que aquilo que vão ver. É lixo puro, é uma desconstrução total de tudo, de todos os valores morais que nós conhecemos até hoje, do homem, da mulher, de tudo. E de Deus principalmente. Lembram-se do que dizia o Herbert Marcuse? Irmãos, eu peço perdão pelas imagens, mas isto é mostrado a crianças de 6 anos, porque foram escolas que foram convidadas para os professores levarem crianças a partir dos 6 anos para verem esta mostra de arte. Lembram-se do que dizia o Herbert Marcuse? Sexo com animais. Lembram? Está tudo ali. Está ali. Esperem até chegarmos ao Press, cá em Portugal. Isto não é um incentivo à pedofilia? É, não é? Porque é que crianças de 6 anos têm que ser expostas a isto? E o Museu de Arte Moderna fez outra mostra de arte.
na qual crianças a partir dos 6 anos foram levadas para interagir com um homem nu, para o verem, para o palparem. E eu publiquei aquela imagem que está ali em cima no meu Facebook a denunciar isto e apanhei logo uma suspensão porque promovi uma imagem que é sexualmente explícita. Mas o Facebook não é para maiores de 14 anos e ali nem se vê nada. Aquelas crianças estavam a vê-lo nu, a apalpá-lo, a interagir com ele. Sabem qual é o objetivo disto? Uma criança que seja exposta a isto, no dia em que um homem se despir à frente dela para a violar, ela não vai achar estranho. Já está familiarizada. Percebem? Vamos chegar aqui ao... Deixem-me ver. Depois tenho mais um bocadinho. Depois no outro. Meus amados, e agora vamos passar para a nossa realidade. Porque é a nossa realidade que nós vamos entrar na parte dos filmes. Vamos entrar na parte dos livros. Dizer-vos que hoje, eu, que sou mãe de 3... e que agora tive a minha neta no domingo, estou toda babada ainda. Faz hoje 8 dias. Dizer-vos que é muito mais simples para nós, eu trabalhei a minha vida toda também. E é muito simples para nós pegar nas nossas crianças e pô-los em frente à televisão, em frente ao computador, no telemóvel, enquanto fazemos ali de casa, não é? Porque já estivemos fora o dia todo e não temos tempo para nada e estamos por aqui. Mas, meus amados, eles estão a ser completamente manipulados. Eles estão a ser destruídos dentro de casa. E nós precisamos de acordar para aquilo que está a ser feito às crianças. Os ideólogos de género sabem que não vão mudar a minha mente, não vão mudar a vossa mente, mas eles vão destruir aquelas mentes. Porque eles não têm como se defender disto. Não têm estrutura emocional. Não têm. Então, deixem-me dizer-vos que a parte da tarde vai ser pior do que esta. Está bem? Porque nós vamos entrar no nosso país e naquilo que está a ser feito. E que muita gente não sabe. Dizer-vos só que ontem, como não está na palestra, vou dizer-vos já, fazendo uso do tempo que me deram, que ontem estive em Alhos Vedros e uma educadora de infância em casa de quem eu fiquei me contou que ela trabalha numa creche de crianças até aos 3 anos. Aos 3 anos elas saem e vão para a pré-escola, portanto vejam. E há uma família em que é o pai e a mãe, 3 irmãs e o menino é o mais novo. E o menino vai todos os dias para a escola vestido de menina. Sabem porquê? Porque as irmãs gostam de o ver assim. E a mãe diz que se elas gostam e ele gosta, não vê problema nenhum naquilo. E quando a educadora chamou os pais, para lhe chamar a atenção para o que estava a acontecer, o pai disse, não, ele daqui por um tempo ele deixa de ir assim, ele por ele vai. Não vai. Não vai. Isto é uma desconstrução da identidade. Não vai. Isto não é abuso. As crianças tornaram-se joguetes nas mãos dos adultos. É isto que eles estão a fazer. Não estão a defender interesses das crianças, mas sim interesses de adultos. Trabalho infantil não é proibido? É, não é? Mas aquelas crianças que dançam em boates gays à noite e transexuais não estão a trabalhar? Estão. Eu vou entregar o micro ao pastor. Não sei se há alguma pergunta, se há tempo para isso. Não sei o que queres. Gostaria de que falasse um pouco do seu livro. Sei que tem outros livros lá atrás disponíveis também para venda. Eu tenho este livro, já o consultei várias vezes, ainda não fiz a leitura completa do mesmo, por causa de muitas leituras que tenho responsáveis da minha educação teológica, mas quero que promova este livro e também o jornal, está bem? É um projeto novo, um projeto que nos alegramos muito e por favor, dê-nos a conhecer em breves minutos. Pronto, como percebem, não é? Eu quando comecei a estudar isto tudo decidi que era urgente publicar um livro que chegasse ao maior número de pessoas possível a explicar exatamente o que é a ideologia de género. O título é Identidade, como veem, só que está arriscada a palavra identidade, porque é mesmo para acabar com a identidade natural das crianças. E então eu escrevi este livro, ele está na 2ª edição, neste momento, e aqui tem tudo aquilo que tinha acontecido até ao dia que eu escrevi, tudo aquilo que eu pesquisei, não é? Lá fora e também já cá dentro. Tem também aqui a forma como os pais se podem
prevenir e ajudar, proteger os seus filhos do ensino ideológico na escola com leis que os protegem ainda. Falamos disso depois mais logo. E eu não tenho muito jeito para promover os livros, está bem? Eles estão ali à venda. Dizer-vos só que eu não sabia que em Almada que ia ser apresentado o livro. Eles convidaram para ir a Almada falar sobre ideologia de género, mas não me disseram que era para apresentar o livro. Então eu trouxe aqueles que achei suficientes para ontem em Alhos Vedros e hoje aqui, e em Almada eu quase que ficava sem livros e tenho ali 4. Quem quiser o livro, quem estiver interessado, basta deixar uma morada direitinha e o nome, que eu mando sem portes, está bem? Se quiserem podem pagar já, se quiserem pagam depois, fazem a transferência, não tem problema, mas eu mando sem cobrar portes, porque eu é que não tenho livros suficientes, só tenho ali 4. E falar-vos do jornal que toda a gente pode pegar, não é? Todos podem pegar. Então, este é um projeto que já estava no meu coração há algum tempo, porque eu não tenho grandes ilusões em relação ao tempo que nos vão dar nas redes sociais, e sei que nós só atingimos o público que eles nos permitem atingir, porque eles vão controlando ali aquilo tudo e nós achamos que estamos a chegar a muita gente e às vezes já não estamos. Então, eu pensei em, por que não fazer um jornal? Um jornal que denuncie o que se está a passar. Essa ideia veio à minha mente aqui há 1 ano e tal atrás, no entanto, houve pessoas que acharam uma ótima ideia, mas avançar, nada. O pai, Artur, que é um homem que eu só tenho pena que não seja cristão evangélico, ele é católico romano, praticamente, aqueles assim. Ele conseguiu preservar os 4 filhos dele durante o ano letivo passado todo, nenhum deles teve aulas de educação para a cidadania, porque ele é pai. E ele disse, os meus filhos não vão estar presentes nesta disciplina porque eu não quero. Os meus filhos não vão ter conteúdos sexuais porque eu não quero, eu sou pai. E é ele que abre o jornal a dar o testemunho dele. A seguir ele tem aqui as cartas que nós fomos entregar, o pastor Tiago esteve lá connosco naquele dia, nós fomos entregar em mãos à Assembleia da República, à Casa do Presidente da República e ao Ministério da Educação. E depois tem a carta que todos os pais devem enviar para a escola a dizer que não permitem que os seus filhos tenham estes conteúdos. No meio tem vários casos que já aconteceram e é um jornal para nós distribuirmos para alertar as pessoas lá fora. Este jornal só é possível pelo compromisso tanto daqui da igreja, não é? Como de outras igrejas e de outros pais que contribuíram com o valor que quisessem para que nós conseguíssemos editar nesta primeira fase 6.000 exemplares. 3.000 já vieram para Lisboa, eu tenho 2.000 para distribuir. E a ideia é que isto continue enquanto esta ideologia não for tirada das escolas. Está bem? Os jornais estão disponíveis para toda a gente levar e, por favor, passem-no a outras pessoas depois de lerem, está bem? Porque nós não temos meios financeiros para editar jornais, a não ser que as pessoas realmente nos ajudem. Mas está aqui, é um projeto que, graças a Deus, está cá fora. Muito bom, graças a Deus. Os jornais é mesmo para todos, está bem? Por favor, levem, está bem? É uma oferta para vocês, ou também se desejarem oferecer a outras pessoas, está bem? Podem levar, nós temos vários, talvez ali atrás não estão todos, eu depois terei que ir ao escritório buscar mais remessas e colocar à disposição de todos. Estejam à vontade em relação a isso. Muito obrigado pela primeira sessão, haverá continuação à tarde da segunda sessão, haverá agora também um breve intervalo. E vamos ali e vemos, eles também veem. Deixem-me só contar-vos uma história muito rapidinha, que eu acho que nem está aqui. O meu filho, o Cláudio, tem 35 anos. Foi pai agora. Ele tinha 3 anos. 3, nunca mais me esqueço. Eu estava no Brasil, eu morava no Brasil. Cláudio tinha 3 anos e pegou na boneca da irmã e começou a andar com a boneca da irmã para todo lado. Ele tinha um ursinho e a irmã tinha uma boneca, mas ele pegou na boneca da irmã e andava com aquilo para todo lado. E eu, naquele tempo, meus amados, quem é brasileiro sabe, lá no Brasil já se falava, a homossexualidade já era um prato diário. E eu comecei a ver o rapaz com a boneca para trás e para a frente também tinha essa mentalidade, não é? E eu, filho, andaste boneca? Ele, gente, mãe, Nordeste. Gente, mãe, é minha namorada. Eu, pronto, a namorada está bem. Mas aquilo não parava, não é? Primeiro dia, segundo dia, Cláudio, larga a boneca, filho. Gente, mãe, eu não já falei que é minha namorada? Eu, pronto, está bem. Entretanto,
Passado 1 ou 2 dias eu voltei a insistir. Cláudio, larga a boneca. Filha, dá a boneca à tua irmã, vai buscar o ursinho. E diz: mãe, hoje é dia dos namorados, mãe. Eu nem tinha dado conta, porque é diferente lá daqui. Lá é em junho, acho eu, e aqui não. E eu: Cláudio, espera aí, filho. Espera aí. E aí eu fiquei preocupada já, né? Filho, é uma boneca, filho, não é uma menina. Mãe, à noite ela vira mulher. E eu: o quê? Como, filho? Como é que ela vira mulher? Para beijar na minha boca, mãe. Porque ele via as novelas. Ele imitava com a boneca aquilo que ele via nas novelas, percebem? É por isso que eu digo, como é que se dão aulas daquelas e depois se espera que as crianças não vão repetir? O que é que nós estamos a permitir que os nossos filhos vejam na televisão? Pronto. E depois falar sobre este, que é o meu último, porque o da ideologia de género passou à frente deste. Este já estava escrito, mas passou à frente, que é Se Deus Existe. Não é um livro de autoajuda. Podem tirar as ideias daí. Não é um livro de autoajuda. Mas é um livro que conta histórias não só da Bíblia, histórias como a história de Ruth, a história de José, a história de Abacuque, e também de Emã, lá no Salmo 88, penso eu. Acho que é isso. Pronto, que depois de estudadas nos mostram como é que Deus age na vida de cada um de nós, não é, minha querida? E às vezes as coisas são más e elas vêm à nossa vida e nós no momento podemos não entender, mas aqueles que são filhos dele, ele está no controle perfeito de tudo aquilo que acontece. Então é um livro que nos leva, o objetivo é levar-nos a descansar no autor e consumador da nossa salvação, o Deus que é Senhor de tudo e de tudo aquilo que acontece. Nada foge ao seu plano para a redenção da humanidade. Está bem? É sobre isso que o livro fala. E pronto. E vamos voltar então à nossa palestra. Agora vamos para a parte mais pesada. Dizer-vos que há um provérbio, lá em Provérbios tem lá um provérbio que diz assim: o avisado vê o mal e esconde-se, o inocente passa e sofre a pena. Então nós precisamos estar avisados para aquilo que está a acontecer. Vamos continuar então. Já tinha mencionado este. Olha, por favor, eu preciso de... Chega à parte de ler os guiões, eu não decorei aquilo tudo. Estava tudo a correr muito bem logo de manhã. Já está. Vamos lá então. Cuidado então com as crianças entregues às novas tecnologias. Meus amados, Augusto Cury, não que eu goste muito dos livros dele, mas isso por outras questões, mas o Augusto Cury é um grande psicólogo e ele diz que hoje em dia uma criança de 10 anos tem mais informação para processar do que o imperador romano lá na altura do Império Romano. Cuidado, isso não está a fazer bem às crianças e está a provocar muitos problemas de saúde. Pois, sim, também não dá. Ok, vamos lá então. YouTube, a nova história da Bela Adormecida. O príncipe ia acordar a princesa, entretanto chegou outro príncipe e disse: não te preocupes que ela está a dormir. Pega-lhe ao colo e leva-o embora. Então agora, meus amados, quem é que levou os filhos aqui a ver Frozen? A princesa no gelo? Quem é que se lembra que a Frozen ficou sozinha no seu castelo de gelo? Lembra-se? Então, é exatamente. Ela vai acordar a Bela Adormecida porque são lésbicas. Espanha acordou em sobressalto. Esta série, como veem pelo tipo de desenho animado, é uma série para crianças pequeninas, 3 anos. E de repente foram todos surpreendidos com uma boda gay. O alvo são as crianças. E claro, a Netflix tem uma série que diz que as drag queens vão salvar o mundo. Sabem o que... perguntar já. Sabem o que é uma drag queen? Quem souber, ponha o dedo no ar, por favor, que é para eu... que eu acho que tenho que explicar. Pronto, para aqueles que não sabem o que é um travesti? Pronto, é uma drag queen. Esta mudança da linguagem é muito complicada. Este é o fim de um filme, de uma série da Disney, na Disney Channel.
Canal de crianças. É. Sabem quem são, não sabem? Também sabem? Saiu a semana passada em Espanha. Ama como quiseres. Estão a ver quem são os personagens? É a mente das crianças o alvo deste ataque satânico que está a ser cometido. Então, não é necessária violência para destruir uma civilização. Cada civilização morrerá pela indiferença em relação aos valores únicos que a criaram. E agora vamos para os livros. Cá em Portugal, em 2017, na freguesia de São Vicente, Concelho de Lisboa, a Junta de Freguesia ofereceu este livro como prenda de Natal a crianças de 9 anos de idade. E diz que não há dois iguais, e não, Deus é criativo. Olha, para nós todos aqui hoje, nenhum de nós é igual, pois não? Última página. Será que sou eu que tenho macaquinhos no sótão? Ou o beijo entre dois homens está ali, entre duas mulheres também, e porquê é que só o beijo entre um homem e uma mulher é que está tapado? Será que é o único que não pode ser visto à luz do dia? Chama-se isto erotização das crianças. Dois homens não se relacionam se não tiverem um relacionamento sexual. Estão a ver ali? E quem é que conhece aqui a mamãe pôs um ovo? Ninguém? Então, a mamãe pôs um ovo. Pronto, é um livro distribuído nas creches, infantários, ou seja, pré-escola também, e mesmo na primária, para as professoras contarem a história aos meninos. Esta é a última página do livro também. Isto nas últimas páginas a coisa está complicada. Vejam, como é que o papai e a mamãe encaixam no skate, como é que o papai e a mamãe encaixam no circo, nas nuvens ou na bola saltitona. Desculpem lá, acham isto normal? Como é que os papás encaixam? Crianças de 3, 4, 5 anos. Os meus primeiros passos, 4 anos. Que bandeira é esta? A qual é que corresponde e qual é o significado? 4 anos. Cultura, educação LGBTI. Quem aqui é que conhece as histórias do Elmer, o elefante? São giras. Só que este ano, como foi o ano do orgulho gay, lembram-se? Este ano foi o ano do orgulho gay. O autor editou este aqui, que fala sobre homossexualidade, bissexualidade, transexualidade, tudo o que vocês imaginarem, e diz ali, ou seja, David McKee tenta passar às crianças uma mensagem muito importante, a de que não faz mal ser diferente, pelo contrário, ser diferente é bom e divertido. Percebem a mensagem que está ali? Ser gay, ser trans, ser bi, ser lésbica, é bom e divertido. É o que está ali. Se forem à FNAC, avisar-vos já, cuidado com as vossas crianças, principalmente com todas aquelas que souberem ler em inglês. Porque o livro está em inglês, não está traduzido para português ainda. E é uma menina que já amputou os seios, porque é um rapaz, que conta naquele livro todas as experiências pedófilas das quais foi vítima, mas como se fosse a melhor coisa do mundo. Sabem onde é que estavam estas publicidades? Isto é publicidade, claramente. Sabem onde é que estava? Onde é que foi distribuído? Com o apoio da Câmara Municipal de Lisboa está a ser distribuída a propaganda LGBTI. Eu gostaria só de vos pedir para repararem numa coisa. A mim disseram-me que isto era por causa da inclusão, mas pronto, mas eu vou mostrar na mesma. Estão a ver a família composta de pai, mãe e os 2 filhos? É a única que está ali, que é uma família pai, mãe e 2 filhos. Já repararam que a mãe tem um véu islâmico na cabeça? Mas tem. Ela tem o véu islâmico ali. Tá? E no dia 24 de 8 de 2015 esta notícia deu em todos os telejornais, todos. Durante aquele dia esta notícia deu sempre.
Então, diz aquele senhor ali, se eu não fosse gay, provavelmente não seria CEO do banco. Um português no topo da Europa. Qual é a mensagem que passa aos jovens que estão a estudar nas universidades? Se não fores gay, não chegas ao topo do mundo. Não consegues um emprego XPTO. É o que está ali. 1/3/2016. Acho que ninguém percebeu. Eu, na altura, como também não fui muitas vezes, também não percebi, mas percebi logo a seguir. Happy Meals vão deixar de ter menção a rapariga e rapaz. Secretária de Estado considera a distinção discriminatória. Na altura, era a Catarina Marcelino, que se congratulou. Não há brinquedos de menino, nem brinquedos de menina. Porque dizia ela que isso perpetua estereótipos. Guardem isto na mente, que depois vamos nos rir um bocadinho mais à frente. 23/8/2017, lembram-se o que é que aconteceu? Retirada do mercado dos blocos de atividades para meninos e para meninas por serem sexistas. Mas o pior estava para vir, e no dia 19/9/2017 eu quase caía da cadeira. Mudança de sexo aos 16 anos, o Bloco propõe que filhos possam processar pais que não aceitem. E desiludam-se, meus queridos, porque está na Lei 38 de agosto de 2018 que os pais que não concordarem prevalece sempre a vontade do menor. Está lá. Eles ainda não fizeram dos pais para explicar isso. Agora vejam uma coisa. Vejam ali. Portanto, a partir dos 16, certo? Isto foi no dia 19/9/2017. Agora vejam. Dia 17/6/2018. O que é que está ali escrito naquela faixa com a Dona Mariana ou Joana, eu nunca sei qual é delas, morta água à frente? O que é que está ali escrito? Autodeterminação não tem idade. Sou quem sou, sem relatório médico. Então não é nada aos 16. É para baixar, porque na Noruega já é a partir dos 6. Vimos que em Espanha é a partir dos 12. E é para baixar. E claro, 31/7/2018, o Presidente da República promulga a lei da autodeterminação da identidade de género. Alguém me perguntou o que é que eu pensava dele. Está aqui. O que é que querem que eu pense dele? Que é um fantoche na mão desta gente, enfim. E logo a seguir, no dia 20/5/2019, recebemos a notícia que a transexualidade, ou melhor, a disforia de género, deixa de integrar lista de transtornos mentais da Organização Mundial de Saúde. Só que esta notícia, meus queridos, é falsa. Sabem porquê? Porque realmente é verdade que eles vão mudar no CID-11, mas o que está em vigor é o CID-10, e o CID-10 vigora até 2022. Então é mentira, ainda não mudou nada, só em 2022 é que realmente a disforia de género, que o CID-10 alerta para o facto de não poder ser confundida com uma orientação sexual, dados os perigos que comporta, mas por pressões do lobby LGBT, eles vão tirar isto, que é realmente uma doença, eles vão retirar do catálogo das doenças e vão pôr como orientação sexual. Mas é só em 2022. Até lá continua a ser disforia de género, transtorno da identidade sexual. E agora vejam, lembram-se de falarmos lá atrás da pedofilia? De eu dizer, guardem depois lá para mais para o fim, está ali. Ali estão a ver? Portanto, esta mudança ocorrida na atualização do 11º CID, que é o tal que só entra em 2022, retira as pessoas transgênero do capítulo relacionado à psiquiatria, que inclui o quê? A cleptomania e a pedofilia. Já está. Já é doença. Guião Press. Guião Press é o Programa Regional de Educação Sexual em Saúde Escolar. Há muitos pais que mesmo depois das palestras ou no fim, quando falam comigo, dizem, mas nos cadernos e nos livros, nos livros não vem nada disto e eles não dão nada disso na escola. Pois não vem porque os livros estão a completar 5 anos de vida. São antigos. E isto ainda não está nos livros. Por isso é que foram criados estes guiões, este e o que vamos ver a seguir e os outros, para que os professores tenham formação para, em sala de aula, fora daquilo que está nos livros, e por isso é que eles têm que retirar agora 3 horas por semana à história, darem estes conteúdos.
Então agora vejam, o Programa Regional de Educação Sexual para a Saúde Escolar é a partir dos 6 anos, este. Nesta página aqui, que é a página 12, eu tirei ali umas frases só, mas depois podem baixar, está disponível em PDF gratuito para toda a gente ler. Na pré-história, isto é para os professores ensinarem às crianças, a partir dos 6 anos, em sala de aula. O comportamento sexual era liberal. A bissexualidade era comum. A virgindade feminina era pouco valorizada. As pessoas tinham liberdade para escolher os seus parceiros. Porquê é que uma criança de 6 anos tem que ter esta informação? E esta? Na Antiguidade Clássica, havia grande tolerância com a homossexualidade. Vejam, bissexualidade, homossexualidade, estão a ver? Não há virgindade. A prostituição era uma profissão como as outras. Têm ouvido a legalização da prostituição? Tem, não tem? Pronto. No auge do Império Romano, era comum que famílias tivessem nas suas casas representações sexuais explícitas. Qual é o objetivo disto? Morre o Imperador Adriano que, mesmo casado, tinha uma relação homossexual com um adolescente. Por favor, o que é isto? Para que é que as crianças têm que saber disto? Na Idade Média, o comportamento sexual era diversificado. O fortalecimento do cristianismo no mundo aumenta a quantidade de tabus sexuais na Europa. Leiam aquela página, por favor. Porque lá eles vão dizer que a virgindade é uma coisa inventada por Santo Agostinho, que inventou que a Virgem Maria tinha dado à luz virgem. Está lá escrito. Aqui eles desconstroem tudo aquilo que nós ensinamos em casa aos nossos filhos, desde pequeninos, quando somos cristãos. E aqui eles estão a mexer na nossa fé, a violar o nosso direito, a ensinar os nossos filhos de acordo com a fé que professamos. Liberdade religiosa é o nome. E eles estão a violá-la. Ali. As atividades homossexuais caem na clandestinidade e cresce a repressão à atividade sexual pelo prazer. A pergunta é, só as relações homossexuais é que dão prazer? Fica a pergunta. Mas em 23 de 6 de 2017, saiu o referencial de educação para a saúde, que pretende, como está ali, ser uma ferramenta educativa flexível, desde a educação pré-escolar, baixou 3 anos, ao ensino secundário, em qualquer disciplina ou área disciplinar. Agora vejam os objetivos deste referencial. Nesta página, que é a página 73, está escrito isto. Nos vários ambientes que a escola proporciona, os alunos experimentam a sua sexualidade, quer seja nas brincadeiras, no estudo e nos namoros, mas também na relação com os docentes e trabalhadores da escola. A sexualidade, está presente nas conversas, nos jogos, nas quesílias, mas também nos conhecimentos científicos. A educação para a sexualidade, para ter os resultados desejáveis, terá de dirigir-se à escola como um todo, penetrar em todos os seus ambientes, envolver todos os seus membros, aproveitar todos os momentos para, através de acontecimentos emocionais estruturados, construir modelos que promovam os valores e os direitos sexuais das crianças. Fala-se em outra coisa que não seja em sexo na escola, é porque dá a sensação que não. Mas este é o objetivo. Guia de Educação, Género e Cidadania. Estão a ver ali? Pré-escolar. 3 anos. A partir dos 3 anos. Primeiro ciclo, segundo, terceiro. Algumas perguntas. Porque é que todas as autoras destes guiões de Género e Cidadania, porque é que todas as autoras, aliás, são feministas, algumas, a maior parte delas, são lésbicas assumidas, e os 3 únicos autores são gays. Porquê? Porquê usar o ponto de vista de um autor homossexual, marido do antigo presidente da ILGA, Paulo Corte Real, para ensinar o que é um homem? E já agora, por que razão é que estes guiões, todos eles, não é, contêm mais ou menos na página 5, antes dos dados da ficha técnica, a seguinte frase em letras bem miudinhas, como aquelas letras dos contratos dos bancos, sabem? O conteúdo deste livro não exprime necessariamente a opinião da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género. Sabem porque é que isto lá está? Porque viola a lei. Aqui o conteúdo daqueles guiões viola a lei, viola o direito dos pais a escolher a educação dos seus filhos. E, portanto, eles estão-se a proteger de pais mais avisados
que realmente os confrontem e que não aceitem aquilo. É por isso que isto está nos guiões. Quem aqui é que sabe que a ILGA, já agora quem é que sabe o que é a ILGA? Quem sabe? Quem não sabe, levanta o braço, por favor, é mais fácil. Ok. Intervenção lésbica, gay, bissexual e transgênero. É a ILGA. Sabiam que a ILGA tem um conteúdo na página oficial do Ministério da Educação? É este conteúdo aqui. Está na página oficial do Ministério da Educação, com acesso para professores e acesso para alunos. Porquê? Educação LGBTI. Eles estão na escola a ensinar os vossos filhos. E como estão radicalizados, é bom que percebam o que é que eles lhes estão a ensinar. E vamos ver isso mais à frente. 20 de 3 de 2019, estava eu a fazer as minhas pesquisas, passei numa página de Facebook, desculpem, chamada Associação Projeto Be Equal, ser igual. E deparei-me com isto. Tem uma fotografia deles em sala de aula, a dizer o seguinte, e depois escreveram o seguinte: hoje estivemos na escola EB1 de Gueifães com uma turma do segundo ano do primeiro ciclo do ensino básico, turma de um professor maravilhoso, com uma enorme sensibilidade, o professor Luís Coutinho. Falámos de aceitação, felicidade, transgênero e discriminação com uma leveza maravilhosa. Crianças com 7, 8 anos que nos inspiram a ser mais e melhores. Obrigado por existirem, sejam diferentes, tratem-se como iguais. Os pais sabem que estão a ir associações LGBT às escolas dizer às crianças que ser transexual, ou seja, que mudar de sexo é fantástico, maravilhoso e que vai contrariar uma imposição machista? Os pais sabem disto? – 28/1/2018. Agora, para aquela pergunta que me foi feita há bocadinho, eu creio que a resposta está aqui. Já há guiões sobre questões de género nas aulas de todos os ciclos. Digam uma coisa. O que é que significa a palavra género? Quem é que responde? Alto e bom som, que é para eu ouvir. Género substitui o quê? O que é que acham? Sexo. Então, os pais não ficariam um bocadinho mais acordados se lessem ali sexo na vez de género? 10/10/2018. Lembrem-se que estamos em Portugal, está bem? Não, já não saímos mais daqui. Alguém sabe que ficha é esta? Quem aqui é que ouviu falar de uma ficha sociodemográfica distribuída na Escola Francisco Torrinha no Porto? Quem ouviu, levante o braço, é mais. Ok, então vamos lá. Esta ficha foi distribuída na Escola Francisco Torrinha no Porto a crianças de 9 anos de idade. Querem ver as perguntas que lá estão? Que daí não dá para ler. Eu pus. Sexo ou identidade de género. Homem, mulher ou outro. Eu, se tivesse 9 anos e me fizessem esta pergunta, eu dizia, ora, o outro gato, cão, coelho, ficava. Namoras atualmente? Sim ou não? 9 anos. Mas é pior a que vem a seguir. Já namoraste tantos? O que é isto? Sim ou não? E agora vejam. Sinto-me atraído por homens, mulheres ou ambos. Qual é o objetivo disto? Isto foi denunciado, viralizou na internet, o Ministro da Educação disse que não sabia de nada, a escola disse que nada sabia, a associação LGBT que lá foi dar estes conteúdos disse que a escola que sabia, a escola disse que não tinha dado autorização à associação. Resumindo, ficou tudo em águas de bacalhau, porque foi o Ministério da Educação que mandou isto para as escolas. E depois houve um debate muito aceso na página da escola e a diretora da escola disse uma coisa muito gira. Isto era para combater a violência no namoro. Também falaram disso, não foi? Eu não percebo como, desculpem lá, porque ela aumenta todos os dias. As notícias é o que nos dizem, é que a violência no namoro aumenta todos os dias. Lei 38 de agosto de 2018. Toda a gente de férias, não há aulas... E eles tiram uma lei 38 e os portugueses
Ninguém percebeu. Lei que diz o quê? Direito à autodeterminação da identidade de género e expressão de género e à proteção das características sexuais de cada pessoa. Vou explicar. Identidade de género, de acordo com aquilo que eles dizem, é a identidade sexual, ou seja, nasci mulher, sinto-me um homem, identifico-me como um homem, mudo as minhas características físicas secundárias e pareço um homem. Isso é identidade de género, está bem? Expressão é o quê? Nasci mulher, sou uma mulher, quero continuar a ser uma mulher e até relacionar-me com um homem, mas sinto-me um homem. Quero mudar de nome no cartão de cidadão porque não me identifico com mulher, mas mantenho todas as características físicas com que nasci. E vou tomar banho na casa de banho dos homens. E vou à casa de banho dos homens. Essa é a expressão. (8 de 2 de 2019), vejam, a lei saiu no mês 8, passado 6 meses. São 6, não é? 4, 5, 6. Passado 6 meses, nova lei de identidade de género permitiu mudar o nome a 12 menores. Vamos voltar aqui. 12 menores que não podem comprar bebidas alcoólicas, não podem comprar tabaco, não podem votar, não podem tirar carta de condução, mas podem mudar de sexo. E não podem comer bolos porque não sabem o mal que faz, não é? 9 de 3 de 2019. Esta, quem é aqui é que soube? A ficha distribuída numa escola do Barreiro, no caso enviada para casa para os pais permitirem que os filhos participassem numa atividade onde iam constar estes 2 programas. Promover a igualdade de género, sensibilizar os alunos para as diferentes orientações sexuais. Para as pessoas que estão aqui, eu quero dizer uma coisa. Cuidado com a palavra igualdade de género. Todos nós que estamos aqui, e se alguém não concordar comigo, eu lamento, mas todos nós concordamos que homens e mulheres têm direitos iguais perante a sociedade, tanto no acesso ao trabalho, como no acesso à saúde. Em todas as áreas da vida, elas têm os mesmos direitos. Todos nós concordamos, certo? Ninguém aqui acha o contrário. Pronto, então como é que é promovida a tal igualdade de género? Deixem-me dar-vos um exemplo daquilo que é feito em sala de aula, em creches e infantários. Eu não estou a dizer que é em todos e cada um. Como eu disse, pode haver alguns diretores que estejam a fugir à norma. A igualdade de género é promovida da seguinte forma. Pega-se no menino, veste-se o menino de menina, maquilha-se o menino, pintam-se as unhas ao menino, que é para ele sentir no papel de uma menina. E eu pergunto, e para ensinar a lei da gravidade, atiro do quinto andar abaixo? Porque eu criei 2 homens, graças a Deus, e nunca precisei de os vestir de menina para eles aprenderem a respeitar as mulheres. Nunca. E ai deles que faltam respeito alguma que eu saiba. E sensibilizar os alunos para as diferentes orientações sexuais. Mais uma vez vos vou dizer como é que isto é apresentado. Isto foi apresentado por uma associação que é Execo, gays, lésbicas, transgênero, que na revista deles, na revista 38, penso eu, ou 37, não tenho agora o número presente, de março deste ano, diz que aquele autocarro, lembram-se, aquele autocarro que andou pelas ruas de Madrid? Diz lá na revista que aquilo é um discurso homofóbico, transfóbico. É esta associação que foi ao Barreiro a sensibilizar os meninos para as diferentes orientações sexuais. Estão radicalizadas. Aquilo que vão dizer aos meninos é que a heterossexualidade, sexo entre homem e uma mulher, foi uma imposição. E que se eles querem ser livres de uma imposição, eles têm que experimentar todas as outras formas de sexualidade. É isso que está a ser feito. Não é outra coisa. E os pais não sabem. Eu quero acreditar nisso. Esta foi diretamente comigo. Eu fui fazer uma palestra à Zurva e uma mãe enviou-me depois a ficha de avaliação da sua filha de 5 anos. Agrupamento de escolas da Zurva. Como veem, eu pus ali um risco preto em cima do nome da menina, para não se saber quem era a menina, porque isto viralizou na internet. E a data de nascimento eu tapei-a, para não se saber mais uma vez quem era a criança, mas deixei o ano para perceberem que a menina tinha 5 anos. Ela foi avaliada pela educadora. Agora vejam. Aquele primeiro sublinhado que está ali diz assim: respeita e aceita a diferença. Género, raça e física. Está tudo bem, não está? Não, não está. Não está. Não está, não.
tem alguma dificuldade em respeitar a igualdade de género e acha que os meninos não podem brincar com os mesmos brinquedos porque têm os brinquedos deles. Diz que os meninos não devem usar roupa rosa porque o pai dela diz que o rosa fica melhor nas meninas. E diz que um homem não chora porque nunca viu o pai chorar. Que raio de avaliação é esta de uma criança de 5 anos que brinca com meninos e com meninas e que vê que os meninos que brincam com brinquedos diferentes e que até procuram brincar com esses brinquedos porque gostam, embora possa haver um ou outro que não o faça? Isto é violar a percepção da criança. A criança acaba por não poder confiar nem sequer naquilo que ela vê. Dito por um psicólogo e um psiquiatra meu amigo, isto é claramente abuso infantil, porque a criança deixa de ter confiança naquilo que ela própria consegue perceber ao redor dela. O que é que aconteceu? Publiquei a ficha na quarta, na sexta-feira, os pais receberam um telefonema da direção da escola para uma reunião na segunda. Perguntei-lhes se queriam que eu fosse lá com eles, eles disseram que não era preciso, que não ia acontecer nada. Então eles foram lá na segunda-feira e foram ameaçados com a CPCJ e o Ministério Público. Imediatamente no fim da reunião, aquela mãe ligou-me, pediu-me para eu tirar a ficha da minha página e do meu mural. E eu disse-lhe, olha, eu vou fazer isso, mas já não adianta nada, porque já está em todo lado. Não, porque ela estava com medo terrível de perder a filha. Agora digam-me, se não tem nada de mal ali, porquê é que a escola ameaçou com a CPCJ e com o Ministério Público? E meus amados, eu tenho a ata da reunião em meu poder, não a tornei pública porque ela me pediu. E tenho a ficha, não é? 1 e 2 de 2 de 2019. A escola Raulino no Estoril levou crianças de 8, 9 anos a ver um bailado no CCB onde os bailarinos simulavam atos sexuais. Homem com homens, mulheres com mulheres, homens com mulheres, tudo ao molho. E no fim da peça, isto contado por um menino de 8 anos, em prantos, a avó, ficaram um par de cada um, não é? 2 homens, 2 mulheres, um homem e uma mulher a dar beijos de língua. E eu quero perguntar-vos qual é o pai ou a mãe que pensa que a escola vai levar o seu filho para isto. Um de 2 de 2019, eu dei uma entrevista em direto à Rádio Santiago de Guimarães e entrou uma avó de 66 anos, penso eu, que disse que tem um neto de 8 anos e que o menino chegou a casa a dizer-lhe, avó, o professor disse-me que eu nasci menino, mas quando quiser posso ser uma menina. São tão esporádicos os casos, não são? E numa outra escola, cá em Lisboa, o professor disse aos alunos, crianças de 8 e 9 anos, se 2 cães podem fazer sexo na rua, 2 homens também podem. E vamos para Guadalajara, no México, não é? – 27 de 6 de 2019. Quem é que viu a reportagem na TVI sobre a escola primária Mestre Arnaldo Louro de Almeida? Quem é que viu? 2? Então, vamos lá. Crianças de 3, 4 anos chegam a despir-se e a tocar-se e a beijar-se. Não se sabe se longe ou debaixo do olhar dos adultos, mas eu acho que isto é uma falsidade. E já vos digo porquê. E a escola afirma que isto é normal, faz parte das fantasias das crianças. Fantasias com sexo. Aos 3, 4 anos. O que é que as crianças andam a ver? Os alunos não sabem, mas sabem que isso que é normal e que elas realmente costumam fazer isso e eles não veem. Então como é que eles sabem? As crianças são ameaçadas com castigos caso digam em casa o que se passa na escola. De acordo com vários testemunhos, o lema é: o que se passa na escola não é para contar em casa. Alguém me falou nisso hoje de manhã. Foi, não foi? E no dia 18 de 3 de 2019 eu só pus aqui isto para vocês virem a loucura que esta ideologia é e como eles se contradizem e dizem uma coisa e depois dizem outra. Ali diz que, tenho que olhar para trás, educar os filhos sem género, brincar com brinquedos, aliás, brincar com bonecas ou jogar futebol não condiciona a orientação sexual. Então, mas eles nos disseram que perpetua estereótipos. Agora já não condiciona. Mas afinal, condiciona ou não condiciona? Os rapazes também têm um período. Pois é.
este está num centro de saúde. E eu, quando li aquilo, não queria acreditar que tinham mudado a palavra equidade, porque eu sabia o que é que ela significava e pensei, claro, será que já mudaram a palavra equidade? Equidade menstrual, porquê? E na minha mente, equidade e menstruação não combinam. Porque acho que não tem nada a ver. Então fui ao dicionário e ainda não mudaram, o que não quer dizer que não venham a mudar rapidamente. Equidade significa igualdade, simetria, retidão, imparcialidade e conformidade, ok? E o que é que isso tem a ver com menstruação? Então, naquelas letras miudinhas brancas ali, assim, estão a ver? Está escrito, a menstruação é uma função biológica do nosso corpo e não é uma coisa de mulher. E a pergunta é, quantos homens aqui presentes é que já menstruaram? É? Isto é para não ofender os transexuais. E, recentemente, como é que se chama o órgão? É o Health... é o órgão oficial de saúde nos Estados Unidos. Healthline, desculpa. Healthline, saúde? É isso, Healthline. Diz que, na vez de vagina, se vai passar a usar buraco da frente. É sério, eu posso-vos mandar a notícia. A notícia é real, oficial, e saiu, inclusive, no Observador, cá em Portugal. Houve gente a escrever sobre aquilo. A notícia é verdadeira, não é fake news. Vão passar a chamar buraco da frente, que é para os transexuais não se sentirem excluídos. Mas que é isto? E certamente vão acabar com biologia e ciências na escola. Porque a biologia diz que, não é? É. Tá, então, meus queridos, a coisa está mesmo muito, muito complicada cá. Não é esporádico, é cá. Pronto, isto esteve na estação do Rossio, na estação do metro do Rossio, cá em Lisboa, a Benetton, a dizer género livre, não há género, a género, aqueles géneros todos. Dizer-vos só que no Facebook são 77, mas nas Nações Unidas são 112. Sexos. Não consigo, não me perguntem que eu não sei. E, recentemente, houve uma grande polémica. A Zippy lançou uma coleção de roupas chamada Undergender, ou seja, sem género. E caiu lá um grupo de pais do Deixem as Crianças em Paz, não é? Do movimento cívico, eu incluída, e começámos lá a dar cabo da cabeça àquela gente a dizer que estavam a promover a ideologia de género. Não, vocês são todos uma camada de retrógrados religiosos de extrema-direita. Não, aquilo é unissexo, então vocês nem sabem o que é roupa unissexo. Com uma saia unissexo. Pá, não brinquem com a nossa inteligência. Ai, mas na Escócia, não estamos na Escócia, estamos em Portugal. Saia não é unissexo. Burger King, tá? Unicórnio. Eu não vou fazer a pergunta, eu vou só pedir-vos para pensarem. Vocês têm visto muitos unicórnios oferecidos a meninas, não têm? Muitas meninas com os unicórnios. Unicórnios por todo lado. A minha pergunta para todos vocês é, vocês sabem que o unicórnio está a ser usado para isto? O unicórnio não tem género, meus queridos. Pode escolher aquilo que quer ser. Também tem a bolachinha do Shrek. Quem viu o Shrek, eu vi. Quem viu o Shrek, no fim há uma bolacha que dança, não sei se se lembram. Também é usada para isto. Homens, alguma vez estiveram nesta posição? (7 de 8 de 2019) é recente, é fresquinho. F. McDonald, um homem britânico transgênero de 30 anos, deu à luz a um rapaz. Não, é uma mulher. É uma mulher que mudou as características físicas secundárias. E que está ali. E depois a MAG, que é o braço armado do Bloco de Esquerda para fazer a cabeça de toda a gente, publicou esta notícia.
228 homens deram à luz na última década. Não deram. Não deram, homens não dão à luz. Não deram. Então, mais de 20 homens transgênero já tiveram crianças na Austrália. Estes dados vêm colocar em causa o conceito de masculinidade e gravidez. Não vêm. São femininos. Sexo feminino. Características secundárias masculinas, mas sexo. Percebem? É isto. Agora, não vos choca? Não ficam a pensar que raio é isto? Agora imaginem isto na cabeça de crianças a partir dos 3 anos a dizerem-lhes isto. Tá. Mag, outra vez. Motorista suspenso por se recusar a conduzir autocarro com bandeira LGBT. É omnipresente a bandeira. É uma coisa doente e há pouco tempo quiseram pintar as passadeiras em Lisboa às cores. Depois hastearam a bandeira nos passos da Câmara. Depois no Parlamento mesmo, diz. Exatamente. Não é esporádico. Não é. Obrigado por ter respondido mais uma vez a uma pergunta que foi colocada, porque não é esporádico. Eu sei que não. 16/8/2019, aqui está. Pronto, isto agora parece que acordou alguém. O despacho, que vai explicar o artigo 12 da Lei 38 de agosto de 2018. Em todas as palestras que eu dei, já depois da saída da lei, eu sempre disse o que é que estava no artigo 12 embutido. Não estava escrito para a gente ler lá, mas estava embutido. Só que as pessoas, depois que saiu o despacho, ligaram para mim e mandaram mensagem a dizer: irmã, desculpe, mas eu não acreditei na altura quando disse aquilo. Ok, eu entendo, é de doidos, é verdade. Mas estava. Então, o despacho não é perigoso. Perigosa foi a lei que foi aprovada já e que está em vigor. Porque o despacho só veio explicar o artigo 12. Agora vejam a maldade destes ideólogos, desta gente que nos querem pôr isto, porque é maldade. No último dia de trabalhos do Parlamento, 86 deputados pediram a inconstitucionalidade do artigo 12 da Lei 38. E eles, no dia 16 de agosto, vêm com o despacho a explicar o artigo 12 da Lei 38 e impor às escolas. Eu vou ter que olhar para trás agora, porque eu daqui para ali não consigo ler todo e também não decoro isto, nem quero decorar. Portanto, isto é o ponto 5 do despacho, e ali na letra B diz: promover a construção de ambientes que, na realização de atividades diferenciadas por sexo, permitam que se tome em consideração o género auto-atribuído, garantindo que as crianças e jovens possam optar por aquelas com que sentem maior identificação. Vamos pôr isto em pratos limpos, que é para não haver dúvidas. Eu sou um rapaz, meço 1,90 m de altura, identifico como sendo uma menina, ou auto-percebo-me como uma menina, e quero jogar vôlei na equipa de vôlei feminina, que tem a rede para aí uns 14 centímetros mais baixa do que aquela que eu teria que enfrentar como homem, que é aquilo que eu sou. Então eu tenho o direito, é o que diz ali. Aquele homem tem direito a jogar na equipa de vôlei feminina, na de basquete,
na de futebol, na de handebol. Estão a imaginar uma menina à baliza, por exemplo, uma guarda-redes de handebol, a levar uma bolada projetada por um homem num peito? Não estão, pois não? Porque no Brasil, na equipa de vôlei, uma equipa de vôlei feminino no Brasil, deu entrada a um cidadão de nome Rodrigo, que jogou vôlei aqui nos Esmoriz, em Portugal, mas nunca se ingrou na carreira, é um jogador mediano, e que aos 30 e tal anos decidiu mudar de sexo, porque era uma mulher presa no corpo de um homem. E hoje ele joga numa equipa feminina de vôlei no Brasil, é o melhor marcador da liga, e a equipa onde ele joga ganhou o estadual, ganhou o campeonato estadual. E, amados, a sério, vocês pesquisem na internet que vocês conseguem ver isso. Há uma imagem dele em cima da rede. Sabes o que é em cima da rede? É aquele salto que só uma mulher não consegue fazer aquilo. Ele projeta-se de tal maneira, ele está praticamente quase acima da rede, e a posição em que ele está, ninguém consegue dizer que aquilo é uma mulher. É impossível. O treinador da equipa adversária que perdeu o jogo, com aquele ponto, põe as mãos à cabeça e grita no banco: "É um homem, pô!" Sabem o que é que lhe aconteceu? Caiu-lhe a comunicação social em cima, a comunidade LGBT, os formadores de opinião, os impositores do pensamento único, e ele teve que se retratar publicamente. Mas é um homem. Então, é o que está ali, está bem? A linha B é isso que diz que as escolas têm que fazer. C. Ser respeitada a utilização de vestuário no sentido de as crianças e dos jovens poderem escolher de acordo com a opção com que se identificam, entre outros, nos casos em que existe a obrigação de vestir um uniforme ou qualquer outra indumentária diferenciada por sexo. Já não é género, engraçado, não é? É tão engraçado, não é? Isto mudam conforme a música. No Reino Unido, eu acho que já disse isso, os filhos são retirados aos pais caso os pais não os deixem ir para a escola vestidos da forma que eles muito bem entenderem. Está ali. E isto, meus queridos, só acontece nos colégios privados. Uniformes é só nos colégios privados, correto? O som está bom? Estão a ouvir? Então, ok. E o ponto 3, que foi aquele que gerou maior celeuma. As escolas devem garantir que a criança ou jovem, no exercício dos seus direitos, aceda às casas de banho e balneários, tendo sempre em consideração a sua vontade expressa e assegurando a sua intimidade e singularidade. E a intimidade e singularidade das outras crianças. A vontade expressa daquela criança pode violar a vontade de todas as outras? Aquilo que está ali é muito simples. Um rapaz de 14, 15, 7, 10, a idade que quiserem, podem pensar em qualquer idade, que eu não tenho problemas com isso. A partir do momento que ele chega à sala de aula e diz à professora: "Eu sinto-me uma menina presa no corpo de um rapaz, ou melhor, eu sou uma menina apesar de ter nascido rapaz", ele tem acesso às casas de banho das meninas. Meus amados, já há casos de violação por esse mundo fora. E aqui não vai ser diferente. Não vai. Não tem nada para ser. Pelo contrário. Então, a lei saiu, parece que alguns pais acordaram, alguns professores também estão revoltados contra isto, e vem aquilo que eu rebatizei como polígrafo. Era o polígrafo, mas agora é o polígrafo. Porque claramente eles estão a chamar burros aos portugueses. Passado 3 horas do Notícias Viriato, um órgão que apareceu há pouco tempo, um órgão de comunicação que apareceu há pouco tempo e que claramente vai denunciando tudo o que se está a passar em matéria de ideologia de género noutros países e cá, publicou aquela notícia: Educação, despacho do Governo leva a ideologia de género para a casa de banho das crianças. Isto é verdade. E o polígrafo, passado 3 horas desta publicação, vai para o ar e dizem que a notícia é falsa, porque o Governo não obriga as crianças a ir à casa de banho que não pertence ao sexo. Claro que não obriga. Vai obrigar porquê? Já falo. O Governo não obriga. Aquilo que o Governo diz é que ela tem o direito. A escola deve consentir que ela vá à casa de banho com a qual se identifica, mesmo não sendo daquele género. O que é que diz o polígrafo? Não é nada disso que eles dizem. Aquilo que eles dizem
é que a criança não é obrigada a ir à casa de banho pertencente ao género, ao sexo dela, ao género dela. Então tem que ir à outra, não é? Ou não vai a nenhuma? Eles tratam-nos como imbecis. E eles acham que a televisão, toda a gente acredita que a televisão que só diz a verdade, e todos aqueles que não dizem aquilo que a televisão diz estão a mentir. Porque senão não faziam... Não faziam esta... Isto é uma vergonha, isto é insultar as pessoas todas que estão a ouvir aquilo e conhecem a lei. Estão a ver? Cai mais depressa um mentiroso do que um coxo. Está ali. Alunos poderão escolher os balneários a usar. É tão simples. É o que está na lei. O despacho número 7247 de 2019 faz de cada aluno das escolas portuguesas uma potencial vítima dos ativistas de género, um ser a reeducar. Nós estamos a perder o direito a educar os nossos filhos. Então não se está a tentar ensinar às crianças o respeito pelas diferenças, mas sim incentivá-las à força a serem diferentes do que são na realidade. Alguém me explica esta imagem? Métodos contraceptivos lésbicos. É o que está ali. E não é um meme. Não é um meme. Não é uma imagem criada para... Não, isto era uma palestra, foi algo, uma atividade do programa de pós-graduação de enfermagem na Unifesp. Não adianta tentar mudar, isso é família. E, meus queridos, eu acho que ninguém aqui... As notícias não nos mostram isto. Nós continuamos a ser enganados todos os dias por quem nos está a desgovernar, porque o vídeo que vocês vão ouvir a seguir passou-se na Comissão da Educação, lá no Governo. E nenhum português de certeza soube, a não ser que acompanhe as nossas redes sociais e nos tenha ouvido e visto a denunciar isto. Vejam, por favor, o que aconteceu num órgão do Estado e percebam, para quem fez aquela questão de que não, nas escolas não estão a ensinar nada disso, é esporádico. Não sou eu já que o vou dizer. Por favor, ouçam. Não, para a frente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, não pode haver numa democracia temas tabus. Portanto, permita-me que venha aqui trazer um tema que é a ideologia de género em Portugal. Venho aqui a título pessoal dizer-lhe a si, olhos nos olhos, ao seu governo, para deixarem as crianças em paz. Deixarem as crianças em paz. Sob a capa de algo que todos concordamos, igualdade de género, o senhor está a implementar uma agenda que faz das crianças portuguesas cobaias de uma experiência de transformação social de resultados imprevisíveis. Eu pergunto-lhe, o que é isso de ensinar a um menino de 6 anos que não é um menino, ou uma menina de 6 anos que não é uma menina? O que é isso de menino ou menina ser uma construção da sociedade? O que é isso de ensinar a crianças de 6 anos quais são as diferentes orientações sexuais? Não estou a falar de sexualidade, estou a falar de diferentes orientações sexuais. Aos 6 anos, alegadamente, para respeitarem as diferenças, as crianças têm de saber o que é que são gays, lésbicas, bissexuais, transexuais, intersexo. Aos 6 anos. As senhoras deputadas e as senhoras deputadas e os seus deputados que não conheçam, leiam o referencial de educação para a saúde na página 74. Sr. Presidente, posso continuar? Estou a incomodar, mas é mesmo para incomodar. É lerem o referencial de educação para a saúde, que o Sr. Ministro conhece bem, porque é da autoria do Sr. Ministro e está a implementar esta agenda nas costas do povo português, nas costas dos pais portugueses. Leiam, por favor, o referencial de educação para a saúde, a página 74 do documento. Eu nunca discriminei ninguém, nunca discriminei ninguém, mas não foi por isso que tive aos 6 anos de me dizerem se eu sou menino ou sou menina, nem ao Sr. Ministro, quando esteve na escola, garantidamente lhe tiveram a dizer que não é menino ou menina para não discriminar ninguém. Portanto, deixem as crianças em paz. Nós temos, Sr. Ministro, eu pergunto-lhe também uma coisa, isto não tem nada a ver com a homossexualidade, isso é uma opção de cada um, que sejam felizes. Agora, deixem as crianças em paz. Agora, Sr. Ministro, quem é que o mandatou para implementar esta agenda da ideologia de género em Portugal? É que não existe nada no programa do Partido Socialista, não existe nada no programa do Governo. O senhor está a implementar esta treta nas escolas, às escondidas dos pais, nas costas dos portugueses, com um mandato, com uma capa que depois não tem nada a ver com o conteúdo
conteúdo. Porquê, Sr. Ministro? Eu não sei se o Sr. Ministro é pai desta medida ou não, mas ou se está a ser barriga de aluguer do Bloco de Esquerda naquilo que é uma agenda do Bloco de Esquerda nesta matéria. Mas o que sei é que isto não pode ser imposto nas costas das pessoas, porque isto é uma agenda radical, implementada às escondidas, que promove o conflito e que prejudica as crianças, Sr. Ministro. Prejudica as crianças. Sr. Ministro, as crianças não podem ser cobaias, das experiências sociais sem qualquer base científica. Sr. Ministro, deixem as crianças em paz. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu acho que não há temas tabus. E este tema que eu aqui falei, da ideologia de género, é um tema que, em primeiro lugar, tem a ver com a possibilidade dos pais poderem escolher a educação dos seus filhos, mas que se transformou já, como podemos assistir aqui, a uma lógica de liberdade de expressão, ou seja, onde quem tem uma opinião contrária, do outro lado há uma resistência tal que nem sequer quer ouvir. Imediatamente começa a interromper. Começa de forma sistemática, como aconteceu com várias bancadas de alguns partidos aqui nesta mesma comissão, e eu queria naturalmente repudiar esse tipo de comportamentos. Tenho todo o direito à minha opinião, seja ele qual for, ainda mais uma opinião que é fundamentada. Tanto que o Sr. Ministro não respondeu a nada do que eu disse. Não respondeu onde é que isto está no programa do PS, no programa do Governo. O Sr. Secretário de Estado propositadamente misturou a questão da igualdade com as questões de identidade. O normal, não responder, desvirtuar os rótulos de populismo de uma série de outras questões e o essencial do tema que deve ser discutido, uma recusa total à discussão séria do tema. Sr. Secretário de Estado, não. Uma criança de 6 anos não tem de saber o que é um gay, uma lésbica, um intersexo para ser educado, para ser tolerante com a diferença. Não tem, Sr. Secretário de Estado. Não tem, Sr. Secretário de Estado. Se o Sr. Secretário de Estado quiser educar os seus filhos assim, que o faça, mas deixe que sejam os pais deste país a escolher como é que quer educar os seus filhos. Não, Sr. Secretário de Estado. Não tem de explicar. Não, Sr. Secretário de Estado. Não tem de pôr em questionários para crianças de 9 anos, para terminar. Não tem de dizer em questionários para crianças de 9 anos sobre se se consideram rapazes, raparigas ou outros, ou de 8 anos, se gostam de rapazes, raparigas ou ambos. Não, Sr. Secretário de Estado. Isto não é uma função da escola, Sr. Secretário de Estado. E, portanto, para terminar, também não considero, e daí a defesa da honra, o Sr. Ministro não sabe, mas eu explico-lhe. De acordo com a Constituição, o deputado não representa os partidos, representa naturalmente o país. Não é só sequer quem o elegeu. Eu sei que o Sr. Ministro às vezes tem dificuldade em perceber isto, porque pensa que representa o Partido Socialista e o Bloco, mas não representa o país. Representa o país, Sr. Ministro. E, portanto, não, Sr. Ministro, não é normal dirigir-se a um deputado, seja qual for, gostando ou não da opinião desse deputado, como este tipo de gente. Não, Sr. Ministro, tem de responder às questões em vez de fugir a elas. Eu estou disponível para debater este assunto, para terminar, estou disponível para debater de forma séria este assunto com o Sr. Ministro, com o Sr. Secretário de Estado, quando quiser. Não fujam ao debate sério do tema, estou disponível para o mesmo. Por último, para terminar, Sr. Presidente, queria lhe dizer que considero que também não facilitei o seu trabalho e queria pedir-lhe desculpa por isso e realçar a forma elevada como tentou, apesar das dificuldades que lhe foram aqui postas, como tentou, pelo menos por Governo e também por deputados, como tentou, e, portanto, da minha parte, apresento-lhe as minhas desculpas. Muito obrigado. Portanto, espero que tenham percebido que não sou eu que, de repente, imaginei isto tudo, está bem? Este senhor que vocês ouviram falar chama-se Bruno Vitorino, é deputado do PSD e, por causa desta situação, porque foi ele que movimentou tudo para que aqueles 86 deputados pedissem a inconstitucionalidade da lei, ele já não vai estar no Parlamento na próxima legislatura, assim como não vai estar na Câmara do Barreiro na próxima legislatura. Ele foi afastado. Quando os pais me perguntam o que é que me vai acontecer se eu fizer isto ou aquilo na escola, ele não tem o filho na escola pública. Mas ele arriscou pelos nossos filhos, pelos nossos netos. Porque ele viu que estavam a roubar-lhe a liberdade de dizer o que pensa. Deus, meus amados, ele levanta pedras. Lembram-se daquela passagem de Pedro e João, quando são soltos da prisão, não é? E eles dizem, vai, mas não preguem mais nesse nome. E ele diz, se nós nos calarmos, as próprias pedras clamarão. Eu não estou a retirar nada do contexto. Só a dizer-vos que quando os cristãos não se levantam contra algo tão maléfico como isto, Deus levanta pedras.
Homens que não são crentes, mas que lutam pelos nossos filhos de uma forma que nós parecemos incapazes de fazer. Cristo salvou-nos e chamou-nos para ser sal e luz. E se o sal for insípido, para nada serve, senão para jogar fora e ser pisado pelos homens. Deixem-me dizer-vos uma coisa. Estas pessoas que estão a impor esta ideologia, elas não ficarão satisfeitas se nós simplesmente nos calarmos. Não é isso que eles querem. Eles querem que nós digamos aquilo que eles dizem. E se nós não dissermos, eles vão obrigar-nos a dizer. Então, em Apocalipse, quando se fala do lago de fogo e enxofre, diz que os primeiros a serem lançados no lago são quem? Sabem qual é o primeiro? Lá está. Os covardes. Amados, se somos de Cristo, se pregamos Cristo, se cremos em Cristo, nós não temos motivo nenhum para nos acovardarmos. Não temos. Eu termino a minha apresentação por aqui. Não está longe mesmo, não, cá já está em plena carburação. Sim, há pessoas que acham. Obrigada. Só mais uma coisa, desculpa Tiago, eu tinha-me esquecido. Sabem aquela lei das casas de banho? A ministra, aquela ministra da Cultura, Graça qualquer coisa, que a primeira coisa que disse quando foi empossada como Ministra da Cultura foi que era lésbica. A mim não me interessa o que é que ela é. Mas pronto, ela fez questão de dizer que era lésbica, não é? Então ela veio brincar com a situação, gozar com aqueles que perceberam a lei. E disse, até parece, não é, que de manhã vai a uma, à tarde vai a outra, e quando quiser é uma coisa... há um género, nos 112, há um género que se chama género fluido. Em que a criança um dia pode sentir-se um rapaz, no outro uma menina, no outro um bi, no outro o que quiser. Está lá, está contemplado. O sexo, dizem eles, é fluido. O género é fluido. Então sim, aquela criança que é do género fluido pode ir de manhã à casa de banho das meninas, à tarde à dos rapazes e depois se quiser ir à dos deficientes também pode. Esta é a verdade. E isto está acontecendo no nosso país. Muito obrigado. Chegamos ao fim deste programa especial. Agradecemos a presença de cada um de vocês, o esforço para estar aqui, mas sobretudo porque é de encorajamento para todos nós. Encorajamento de queremos informar-nos, o